Olá, pessoal. Está começando mais um Papo Suprem, um papo elevado, sempre trazendo convidados muito especiais, aqui no canal 2 da NET TV, na sua TV Suprem. E hoje não poderia ser diferente. Com grande prazer, alegria e satisfação plena, estamos recebendo ele, que é o deputado dos orgânicos. Revolucionou a merenda escolar aqui no Distrito Federal e que agora serve de modelo e de exemplo para todo mundo, inclusive para o Brasil inteiro. É o Joy Vale, o seu deputado distrital. Um grande prazer, meu querido, Prazer é receber nosso. você aqui nessa casa que é a TV Super União Planetária, para falar para a gente sobre os seus projetos, que são vários e todos assim de grande sucesso e prestígio. Ok, eu que agradeço. Realmente é um público extremamente seleto, de um nível muito bom, que eu tenho certeza que vai poder discutir esse nosso papo aqui e poder participar na hora que for necessário, né? Porque nós vamos poder interagir com o mandato no momento que os telespectadores quiserem. Essa é a lógica do Mandato Brasília Sustentável, que tem como missão transformar Brasília numa cidade sustentável, né? Então esse trabalho que a gente tem feito, que tem buscado fazer, vem um pouco da minha origem. Eu sou um produtor de alimentos orgânicos, né? Há 28 anos eu produzo alimentos orgânicos nessa cidade. A minha vida foi sempre voltada para produzir comida, produzir alimento. Está na minha vocação, está no meu DNA. Quando diz minha mãe que com 5 anos de idade eu fugia de casa no interior, eu sou do Nordeste, né? Sou de uma cidadezinha do Seridó, do sertão nordestino, chamada Caicó. Diz minha mãe que quando eu era pequeno eu fugia de casa, com 5 anos de idade, para ir para o sítio do meu avô. E eu cresci então com essa vontade de ser produtor de alimentos, de morar no campo. E na primeira oportunidade que eu tive, eu fui para lá e fiz isso, né? Então eu sou dessa área, um verdureiro de coração, de paixão, mas que sentiu uma necessidade enorme de multiplicar tudo aquilo que a gente aprendeu no campo, com a agricultura orgânica, difundindo, disseminando, semeando sustentabilidade por esse espaço, e ao mesmo tempo percebendo que através da democracia representativa que nós vivemos, nós precisamos alastrar, aumentar, potencializar aquilo que é servir. Então, quando nós ingressamos na política, foi nessa ideia de ser um servidor mesmo, conseguindo potencializar, multiplicar tudo aquilo que a gente viveu durante quase 30 anos buscando sustentabilidade. Então, essa foi a nossa lógica de uma trajetória que veio quase que espontaneamente, não foi uma coisa planejada no sentido de que, não, eu vou ser deputado, eu quero ser deputado. Na realidade, foi um grupo de pessoas que buscou na política uma possibilidade de servir coletivamente e potencializar tudo aquilo que a gente imaginava que deveria ser colocado na boa política, buscando revisitar os conceitos da política para achar a boa política, ou reencontrar a boa política, né? Porque a gente sabe que hoje é um descrédito enorme nas instituições. Nós vemos as pessoas em todos os lugares que você começa a discutir sobre política ou com políticos, o descrédito é muito grande. Então, nós buscamos resgatar a boa política, trazendo de volta a autoestima das pessoas, porque, na realidade, quando você vive numa sociedade onde há um coletivo, você vive com outras pessoas, o tempo inteiro se relacionando com outras pessoas, e você vive na democracia e para de acreditar nas instituições, isso é um perigo muito grande. Quer dizer, as pessoas não têm mais esperança. E a gente está vendo hoje essa onda, né, de muitas manifestações, onde as pessoas não acreditam mais em nada, e elas manifestam alguma coisa, né, buscando alguma coisa, está extremamente difuso. Esse inconsciente coletivo é uma coisa que a gente está trabalhando nesse modelo de mandato, que é o Mandato Brasília Sustentável, para que a gente consiga realmente resgatar e colocar esperança nas pessoas novamente, que as pessoas de bem elas voltem a se aproximar da política, porque na política, quando se vive numa democracia, num Estado democrático, é pela política que a gente consegue potencializar a possibilidade de mudança na sociedade. E é a partir disso que a gente constrói o Mandato Brasília Sustentável. Essa é uma lógica que a gente tem trabalhado. Joy, por que não sair, mas porque da área da alimentação para a área da política? Porque esse caminho, né, essa trajetória? Eu acho que tem tudo a ver, né? Na realidade, a área da alimentação, a área da produção, a área da sustentabilidade, do meio ambiente, me levou à área da gestão. E esse trabalho de gestão me levou a entender que nós
precisamos trabalhar coletivamente para melhorar a vida individual, porque a descoberta nossa é que a felicidade individual não existe de forma nenhuma, ela só existe no coletivo. E você potencializa a possibilidade da felicidade se você tem condição de trabalhar politicamente leis que possibilitem o Estado trabalhar para servir as pessoas, né? Então essa é a lógica do resgate do Estado servidor, do Estado que serve, do Estado que busca a qualidade de vida para todas as pessoas que vivem em comunidade. Esse é um trabalho. Então, o produzir e o trabalho que a gente faz e realiza na nossa empresa, né, de produção de alimentos orgânicos, em todos os momentos a gente consegue encontrar coisas que nos ligam à política, né? A nossa forma de viver coletivamente, participativamente, tem tudo a ver com a forma de fazer política que nós defendemos e trabalhamos hoje na Câmara. Isso, quando foi colocado, né, que nós fizemos um mandato, começamos a fazer gestão, planejamento, a gente tinha muito aquela coisa de que o que é um bom mandato, né? Todo mundo falava, fulano fez um bom mandato, ciclano fez um mau mandato, mas quando a gente ia falar por quê, ninguém sabia muito dizer, porque não tem medida, não tem métrica, né? O que é um bom mandato, mas por que é assim, né? Então nós manualizamos, né? Criamos um manual de um mandato, documentamos todas as etapas, organograma e etc. Criamos um manual, o primeiro manual de mandato do Brasil nós criamos e hoje nós distribuímos para todos os deputados, né? No intuito de poder medir. E nesse manual nós criamos indicadores métricos, né, de medidas simples, né, quantidade de lei, qualidade de lei, frequência, etc., custo de cada ação. E hoje está tudo manualizado, está no mandato e hoje a gente pode medir, então criamos indicadores que é fácil de medir. E em função desse modelo de gestão que nós fizemos, nas áreas que nós resolvemos atuar, são áreas estratégicas, nós não quisemos atuar, sair atuando em tudo quanto é lugar, porque a gente é muito claro, né, nós somos da área ambiental. Nós somos da área de produção de alimentos e isso leva à área de educação. Então, tudo leva à área de educação. Então, esse processo de sustentabilidade, de transformar Brasília numa cidade sustentável, que é a missão deste mandato, que foi colocado pelo grupo, nos levou a realmente, dentro do modelo de gestão, né, que nós adotamos, as frentes parlamentares, os grupos de trabalho, a participação da sociedade civil organizada nos projetos de lei, a ser um mandato extremamente efetivo, com muitas leis aprovadas e muitas leis sancionadas. E leis muito sistêmicas, quer dizer, leis que atuam, que são efetivas na sociedade, né? O exemplo da lei do Banco de Alimentos, né, que é uma lei que permite, que dá as diretrizes para o Estado acabar com o desperdício de comida. E se você acaba com o desperdício de comida na nossa sociedade, você acaba com a fome, né? Então essa é uma lei que possibilitou, por exemplo, o Estado montar esse banco de alimentos, que hoje já funciona no Ceasa, está expandindo para 4 outros lugares, atende produtores familiares que acabam depositando no banco a partir de uma aquisição governamental, né? Então o recurso do governo vai e irriga, né? Vai para as propriedades dos agricultores familiares, ajudando os produtores, e ao mesmo tempo esse alimento que é depositado nesse banco, ele acaba sendo retirado por entidades socioassistenciais. Então, esse modelo de lei que foi efetiva e que funciona e que permitiu o Estado trabalhar, já atende mais de 30 mil pessoas que não tinham acesso a esse tipo de alimento e que hoje consomem esse tipo de alimento. Então essa foi uma lei que foi trabalhada, planejada, de forma participativa, colocou-se em plenário, aprovou-se, foi sancionada pelo governador e hoje já é efetiva. É uma lei que pegou, vamos dizer assim, né? Porque já atende hoje, a partir dela, mais de 30 mil pessoas, levando alimentos que essas pessoas não tinham acesso e, ao mesmo tempo, dando oportunidades aos agricultores familiares de venderem os seus produtos num preço razoável, médio, né? E entregarem e receberem o seu recurso, né? Então, essa é uma das 28 leis que nós fizemos. A gente via um problema muito sério acontecendo na juventude, principalmente nos alunos da rede pública do Distrito Federal, que era a obesidade. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós temos 20% dos meninos, dos estudantes da rede pública, com sobrepeso ou obesidade, né? Isso é um número que dá em torno de 100 mil meninos. É muito menino, né? É uma coisa impressionante, né? E um menino desse, um menino com sobrepeso e obesidade, será um adulto hipertenso e diabético, ou hipertenso ou diabético. É um problema de saúde pública generalizado e é um problema para as famílias, né? Uma série de coisas que a gente percebe e vê. E isso é real, isso é concreto.
Como mudar isso, né? Como é que se muda isso? Então essa era a nossa perspectiva quando nós começamos a discutir, trouxemos nutricionistas, trouxemos a sociedade civil organizada que trabalha com isso, uma discussão muito forte na Câmara, os professores, e a partir daí a gente percebeu que a educação alimentar, ela é dada na sala de aula, sem dúvida nenhuma. Hoje existe, a partir do corpo docente, matérias, né, currículo, que levam em consideração a questão da educação alimentar. Só que os meninos na sala de aula viam a coisa de, ó, não pode comer gordura, não pode comer fritura, não pode comer excesso de açúcar, etc. Saíam dali, chegavam na cantina e encontravam o que para comprar? Refrigerante, balinha, exatamente o contrário do que eles aprendiam lá dentro. Salgadinho com muito sal, os doces muito açúcar, né? Então eles saíam e ali já se perdiam, né? Então essa lei ela vem ao encontro dessa ansiedade das mães, dos médicos, né? Para que a gente possa ter essa educação dentro da sala de aula, e quando o menino saia da sala de aula, quando ele sair da sala de aula, ele vai encontrar na cantina alimentos saudáveis. Essa é uma lógica, né? Então foi feita a lei, ela causa um pouco de polêmica, né? E logicamente leis que têm essa força, né? Que são pujantes no sentido de mudar o status quo, elas às vezes causam uma certa, estremece um pouco a sociedade que está acontecendo. Mas tem coisas assim extremamente interessantes acontecendo. Então tem mães que falam assim, aconteceu uma dessas assim, falou, deputado, eu estou assim, extremamente interessada nessa lei, sabe por quê? Sabe que minha filha ontem lanchou uma goiaba? Eu sou da roça, né? Acho uma coisa muito simples. Eu falei, não, deputado, é o seguinte, é que ela achou goiaba para comprar, tinha para vender na cantina da escola. E a amiga dela comprou, ela não gostava, não comia fruta, comprou porque a amiga comprou e ela gostou, começou a gostar. Veja que coisa bacana e tal. Então, essa dimensão, né, desse investimento, dessa mudança, dessa revolução, nós não temos condição de enxergar. Então, eu acho que é uma revolução do bem, né? E a lei está, então, sendo regulamentada, e mesmo antes de ser regulamentada, como era um anseio muito forte da sociedade, quase todo mundo já adotou. Olha que bacana, né? Mesmo antes do regulamento, quer dizer, o regulamento leva o Estado a se aparelhar para fiscalizar. Já aconteceu, mas tem vários problemas. Então, proibiu dentro da escola. Aí, da cerca da escola, os baleiros, né, aqueles vêm lá vender as balinhas. Então, a gente está cuidando para que nas cercanias também não se permita esse processo. A gente já está sabendo, por exemplo, que tem dono de van escolar que vende a balinha para o menino. Então, essa é a nossa sociedade. Então, e é uma luta diária, né, Joey? É uma luta diária. Que a gente tem que... Dioturna, né? É uma mudança, né? Exatamente. E a gente precisa adaptar. Pessoal, você aí de casa, que ligou agora o seu televisor, aqui no canal 2 da NET TV, na sua TV Suprem. Estamos falando hoje com um grande amigo dessa casa, o deputado distrital Joey Vale, que veio falar para a gente sobre a mudança na merenda escolar aqui no Distrito Federal e outras dezenas de leis, né, aprovadas, sancionadas. E daqui a pouco a gente volta novamente com esse Papo Suprem. Não saia daí não, rapidinho a gente volta. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Hoje no Papo Suprem, estamos batendo esse papo elevado com Joey Vale, que tem muitas leis aprovadas e que estava falando para a gente no primeiro bloco sobre a merenda escolar, a revolução, né, que você conseguiu fazer na merenda escolar de Brasília, que era necessário e que causou polêmica, como tudo que é muito novo, né? Então, e como está esse projeto? Esse projeto ele tem uma série de complementações que precisam ser feitas, né, e leva as pessoas a fazerem. Nós vamos agora trabalhar, por exemplo, cardápios para os cantineiros, para que eles possam ter bons cardápios para poder vender para essas crianças. Cardápios também para as cantinas escolares, né, que compram dos agricultores familiares o alimento, e preferencialmente orgânico, sempre da agricultura familiar, né. Então isso é um processo de um círculo virtuoso que está começando a acontecer, né. Alimenta-se bem, compra-se do agricultor familiar, que fica na terra, cuida do seu filho, com qualidade de vida, se perpetua esse processo e levando saúde, né, que é um círculo virtuoso de saúde, de bem-estar para a comunidade.
E as nossas leis sempre são nessa dimensão, né? Nós estamos buscando esse trabalho da sustentabilidade, transformar Brasília numa cidade sustentável. Então nós temos hoje uma outra lei que foi aprovada, sancionada. Nós temos um pequeno detalhe, que nós estamos tentando derrubar esse veto que o governador fez de um dos artigos da lei, que é a lei de mudanças climáticas, William. Nós vivemos um momento extremamente delicado no planeta e quase ninguém presta atenção nisso, né? O processo das mudanças climáticas ele está acontecendo, já está acontecendo, e esse processo pode ser o nosso Armagedon, por exemplo, né? Porque as plantas sentem muito isso. A diferença de 1 grau para as plantas é muita coisa. Para os bichinhos que se transformam em pragas também. Então isso está acontecendo em todos os lugares. Quem não viu o preço do tomate, que ficou o vilão aí, né? É porque houve uma mudança e as pragas se multiplicaram numa velocidade muito grande e não se consegue produzir o tomate da forma como se produzia. Então esses sinais estão acontecendo. E nós, para a capital da República, poder dar o exemplo para o Brasil, nós criamos uma lei chamada Lei Política Distrital das Mudanças Climáticas, né? Que é uma política que previne o processo das mudanças climáticas a partir de uma série de medidas, como, por exemplo, diminuição da frota pública, de ônibus de transporte público para combustíveis limpos, né, que não emitam, a questão das queimadas, a medida das emissões de gases de efeito estufa aqui no Distrito Federal, que não existe, né, para poder regular, por exemplo, fazer inspeção veicular. Só para você ter uma ideia, tem um determinado momento do ano que aqui tem o pior ar respirável do Brasil, né? Por causa do clima, da secura, e esses não ter a inspeção veicular e os veículos todos desregulados, jogando esse monóxido de carbono, toda essa questão poluente, enxofre, né? Porque nós temos ainda um diesel muito sujo, e a gente está buscando para Brasília trabalhar um outro modelo, né, um outro padrão de diesel. Já estamos conseguindo isso também a partir de um decreto, forçando um processo nesse sentido, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida na nossa capital e que a gente consiga dar exemplo para o país inteiro, né? E fora isso, né, a gente tem trabalhado muito a questão, a lei que trabalha a coleta seletiva nas escolas, né, para que a gente possa ensinar os nossos meninos a separar o lixo, que é uma coisa extremamente importante. Pra você ter ideia, Brasília bate 2 recordes. O primeiro, nós somos os habitantes que mais produzem lixo no Brasil, né? E segundo, que mais consomem água. Agora veja esse processo. Então, nós estamos trabalhando regulamentação, legislação que permita que a gente trabalhe esse consumo, né? Que a gente melhore esse consumo, que a gente eduque esses meninos. Então, essa lei da coleta seletiva é justamente para que a escola é o epicentro da mudança. É a educação onde nós vamos conseguir trabalhar para mudar. Então, todas as nossas leis acabam sendo leis educativas, né? Trabalhamos uma lei que é a lei do envelhecimento ativo, porque nós temos hoje um nível de saúde dos nossos idosos que permitem eles levarem uma vida extremamente ativa, né? Então, essa lei, ela permite, por exemplo, os centros-dia, tem uma série de coisas, de uma política muito mais humana e adequada para o idoso produtivo, para que o cidadão continue produtivo, porque quem produz vive. Essa é uma lógica extremamente importante, né? Além de uma série, são 28 leis. Da sacola plástica, né? Isso, nós estamos trabalhando essa questão da sacola, né? Porque no mundo hoje são produzidos 500 bilhões, usadas 500 bilhões de sacolas plásticas por ano. Agora você imagine que uma sacola dessa tem uma vida média de 400 anos, 500 anos. Ela fica querendo morrer e não morre, né? E está aí, todo ano 500 bilhões. Se um mundo tem, sei lá, 5, 6, 7 bilhões de pessoas, é quase 100 vezes mais, quase 100 sacolas por pessoa por ano. E nós criamos então essa lei, tá? É um processo de proibição do uso das sacolas plásticas. Aí tem aquela polêmica, não, mas aí o que é que eu vou usar para botar no meu lixinho em casa, né? Então tem sempre uma coisa, porque a gente é muito individualista, a gente pensa muito na nossa comunidade, na comunidade individual, na comodidade individual, né? A gente nunca pensa no coletivo. Então, essa lei também é uma lei que ajuda bastante, porque aí trabalha muito a questão do plástico reciclável. Lógico, dá uma transição, se faz uma transição, né? Porque e as plantas de produção de sacolas, as pequenas fábricas de sacola que tem aqui no Distrito Federal, elas não podem parar de produzir também. Mas elas têm que substituir, né? Porque hoje você já tem material que permite essa sacola em 30 dias se degradar no meio ambiente, né? Material celulósico, tem uma série de tecnologias que permitem isso. E a lei faz exatamente isso, ela faz uma transição para que a gente consiga mudar esse hábito ruim, que é o uso das sacolas plásticas, que tanto impactam o nosso planeta, né? Então a gente vai
escalonando, trabalhando essas leis com os coletivos que existem nessa cidade, com a sociedade civil organizada, na participação, para que a gente consiga realmente criar um embasamento legislativo que permita a busca da sustentabilidade em Brasília, que às vezes parece meio utópica, né? Mas que nós precisamos fazer porque a situação é realmente muito ruim. Joy, você, a partir de quando que você começou a perceber que conseguia, né, agregar pessoas para trabalhar com você nessa área de meio ambiente, né? Peraí, eu consigo levar, despertar nas pessoas isso, essa consciência ecológica. Quando que você começou a A observar gente percebeu que o mandato tinha que ser uma ferramenta das pessoas. Ele não ser o protagonista, ele é ferramenta, ele tinha que servir as pessoas. Então nós elencamos alguns temas e aconteceu uma coisa super interessante, que foi o caso do Parque Olhos d'Água, por exemplo, né? Num determinado momento, um grupo de pessoas nos procurou no gabinete, um problema muito sério. Olha, vamos construir um shopping em cima das nascentes do Parque Olhos d'Água. Eu falei, opa, peraí, calma, não é assim. Por que vão construir? Isso não é o que a comunidade quer e tal. Então vamos pegar essa ferramenta que é o mandato e vamos fazer essa ferramenta funcionar. E nós começamos então um trabalho de articulação, conversa com o governo, com o governador, chamar as pessoas, fizemos o abraço ao parque, mobilizamos a comunidade, trabalhamos de uma forma clara, usando bem a ferramenta que é o mandato nas suas articulações e conseguimos, depois de 6, 7 meses, primeiro, não ter mais shopping ali. Segundo, ampliar o parque em 7 hectares. Né? Esse processo aconteceu e foi uma forma de mostrar para a comunidade que através de um trabalho correto e sério da política se consegue então o que a comunidade precisa e quer. Então essa foi a lógica de trazer as pessoas. Nós começamos exatamente assim, colocando que o mandato ele não era protagonista, ele era ferramenta, ele era para se auxiliar e chamando as pessoas para participarem desses projetos de lei através dos grupos de trabalho, de discussões sérias, né, com pessoas que tinham expertise, que tinham conhecimento em cada área temática do mandato. Então, quando foi mudanças climáticas, nós chamamos pessoas para discutir mudanças climáticas. Tem um GT Água, não chamamos pessoas da CAESB, pessoas da sociedade civil organizada, de ONGs ligadas à água, especialistas da universidade. E esse fórum, então, foi se formando e as pessoas começaram a ver que era sério, que elas falavam. E uma coisa que elas falavam muitas vezes em muitos lugares, nada acontecia. Quando ia lá na Câmara, começava a discutir, via que se transformava no projeto de lei, que isso era sancionado, que tinha audiências públicas, que tinham seminários, né? Então essa é uma lógica extremamente importante. As audiências públicas dos parques, da educação no campo, são sempre espaços onde a gente chama, convoca a sociedade para ir para a casa dela, que é a Câmara Legislativa, para discutir assuntos extremamente importantes que podem ser alterados, né, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então é isso que está fazendo as pessoas irem na Câmara, né? Irem porque elas estão vendo resultado. Elas estão indo, se colocam, participam e a partir dessa participação tem o retorno para a sociedade, sempre para o coletivo, não para o individual. Essa é a lógica do Mandato Brasília Sustentável. E quem quiser conhecer, né, mais de perto o trabalho do deputado Joy Vale, como é que pode fazer? Quais os contatos? Vai ser um grande prazer, a gente precisa muito dessas pessoas, né? A gente tem o site, que é um site que tem inclusive o Fala Cidadão, que é um espaço onde o cidadão pode filmar e colocar, subir para a internet, falar, escrever e recebe a resposta na hora, qualquer denúncia, qualquer espaço, né? É o joyvale.com.br, que é o nosso site, que inclusive é um site completamente transparente, né? No ranking de mandatos transparentes, nós estamos entre os 2 mandatos mais transparentes da Câmara, feito por uma terceira parte, né, que é uma ONG que segue lá os deputados, que é o Adote um Distrital, que ranqueou isso, e o nosso mandato foi considerado um dos 2 mais transparentes da casa, né? Então o site mostra tudo. Eu convido o telespectador aí do papo, as pessoas que estão nos assistindo, a visitarem esse site, darem suas opiniões, participarem conosco do mandato. Além, o endereço de novo, Joy? Joyvale, Vale com 2 Ls.com.br. Além disso, visitar a Câmara. É muito importante que o cidadão brasileiro vá à Câmara. O nosso gabinete é o gabinete 13. É o gabinete 13, no 3º andar da Câmara. Nós estamos lá todos os dias da semana, o gabinete está aberto à disposição das pessoas. É importante que eles participem, vão lá, vão conhecer a nossa casa, conhecer a Câmara, aliás, conhecer a sua casa, né? A casa do povo mesmo, de verdade. E a gente trata dessa forma, coloca à disposição de todos e acha extremamente importante que haja essa interação.
Ainda falando sobre agricultura, né, sustentável, você falou que tem famílias que produzem, né, em pequenas propriedades e esses alimentos são comercializados, inclusive são encaminhados, por exemplo, para as escolas, né? Como é que funciona? Por que essa ideia? Essa ideia foi justamente de que a gente, na sustentabilidade, a gente fala muito do consumir localmente, né? A gente via e vê ainda uma parte da comida que os meninos comem na alimentação escolar, na merenda escolar, né? Essa parte do recreio, né? Nas refeições que eles fazem na escola de tempo integral e tudo, sendo comprado de fora do Distrito Federal, e os nossos produtores aqui com a possibilidade, a capacidade de produzir, tendo dificuldade de colocar no mercado, e com isso todo aquele círculo vicioso, né, do produtor não vende, sofre e bota o filho para estudar, para ir para a cidade, para não viver aquilo que ele viveu. E a gente inverteu essa lógica, né? Se tem comida aqui do lado, boa, de qualidade, e tem um comprador, e é o aluno que está comendo, vamos juntar essas duas coisas. Então o que é que nós fizemos? Fizemos legislação, uma lei chamada Lei do Papa, né? Até um trocadilho, né? Papa, mas é Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura do Distrito Federal, que nós trabalhamos muito, que permite o Estado comprar sem licitação, diretamente do agricultor familiar, às vezes aquele agricultor que está do lado da escola, né? Ele tinha que colher, trazer para a Ceasa, da Ceasa vender não sei nem para quem, agora ele vem direto para a escola, que fica às vezes 100 metros da sua propriedade. Então, essa é a lógica, né, de desburocratizar e levar o recurso público onde ele realmente é necessário, de forma clara, transparente, né, evitando assim todos os fantasmas que nós temos hoje da corrupção. Então essa lei ela é muito importante, hoje ela é um exemplo para o Brasil, para o mundo, né? Nós temos hoje pessoas do Brasil inteiro vindo visitar para ver essa legislação, mas também de outros países, como países africanos, da América Latina, que a gente já recebeu para falar um pouco dessa legislação. Inclusive eu saí do Brasil, fui à Colômbia falar um pouco das legislações que a gente estava fazendo junto com a agricultura orgânica, né? Depois a comissão colombiana veio, já veio o pessoal da Austrália, já veio o pessoal da Nova Zelândia, já veio o pessoal da França, como eu falei, da Colômbia, então da África. Então nós hoje temos, além de todos os estados brasileiros, agora há 2 semanas atrás eu recebi uma visita com a delegação de todos os coordenadores do SEBRAE do Brasil, da área de agricultura, buscando justamente esses programas que estavam acontecendo aqui no Distrito Federal a partir de um mandato legislativo. Então, mostrando que é possível fazer a boa política, né? É possível resgatar essa coisa da boa política. Então, essa é a lógica que nós estamos fazendo. Há 28, 29 anos atrás eu falava, olha gente, existe a boa agricultura, essa agricultura com veneno não é bem o caminho, existe, e as pessoas não acreditavam e falavam que não existia, que era uma irresponsabilidade e tal. 20 anos, 8 anos depois, isso já é uma realidade. A agricultura orgânica é negócio, hoje todo mundo quer saber e acredita. Agora eu começo uma nova cruzada, a dizer, existe a boa política. Ninguém acredita, mas ela existe. Ela é muito boa. Muito obrigado, meu querido, por estar aqui, ter aceito o nosso convite mais uma vez. Claro, William, foi um grande prazer participar com você aqui desse papo. Eu sei que os telespectadores desse papo são pessoas extremamente importantes, né? Pessoas de um nível que tem condição de a gente conversar bastante para mudar essa cidade, mudar Brasília e quem sabe mudar o Brasil e o planeta. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês todos esses projetos e coloco à disposição de todas as pessoas que nos assistiram para participarem desse mandato, ajudarem a construir, porque a gente acredita muito nessa rede do bem que está se formando. Eu agradeço muito, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar mostrando o que a gente tem feito de bom na política. Nós que agradecemos a sua presença, querido. Pessoal, este foi mais um Papo Suprem, um papo elevado para você aí de casa que nos acompanha pelo canal 2 da NET TV. Fiquem sempre conosco. O meu abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.